Olá, queridos alunos, retornando os nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita, especificamente o livro do Espírito. Continuando, naturalmente, falamos nos 3 reinos, ou será uma matéria muito extensa, nos sentimos na obrigação de dividir esse capítulo, o capítulo 11, em 3 segmentos, para que ficasse mais fácil no entendimento. E aí, como de costume, a gente sempre lança nossas perguntas para que você, ouvinte, possa pensar, analisar, sempre com apoio no livro dos Espíritos, que é a fonte do nosso trabalho, é a fonte que devemos nos guiar para compreender a mensagem que nos foi legada por todos eles. Eu te pergunto, o espírito humano pode habitar um corpo de animal? Vamos ver ao longo da nossa caminhada? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens e se estiverem gostando, dá um like pra gente. Então nós falamos nos episódios passados da questão da formação do espírito, e aí, dando sequência lá na questão 607b, ele vai nos informar que o espírito humano não habitou necessariamente o planeta Terra. Ele pode ter sido, pode não, ele foi lançado em planetas até de condição muito inferior. Então ele fala o seguinte: a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isso, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito desde o início humano esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. Então, o que ele está te dizendo? Que ele passa por diversos outros planetas ainda muito inferior, como se fosse uma sombra, né? Adquirindo uma série de informações, uma série de aperfeiçoamento, até que ele esteja apto a habitar o corpo humano, para que ele possa se tornar espírito. Lembra do Ezinho, Ezão, né? É minúsculo, é maiúsculo? Exatamente isso. Então, aquele princípio inteligente que vai animar, que vai humanizar o ser, ele vai passar por planetas até de inferior graduação da Terra, para justamente esse espírito começar a se amoldurar, começar a ganhar essa roupagem para que ele possa habitar o corpo humano. Então ele continua nos informando: o espírito do homem não tem, após a morte, consciência de suas existências anteriores ao período de humanidade. Ou seja, enquanto ele ainda não estava apto para habitar um corpo humano, ele não tem essa consciência. E ele não tem nem como fazer uma regressão para que se chegue a isso, porque isso está nos desígnios de Deus, pois não é nesse período que começa a sua vida de espírito. Ou seja, não é no período de formação do espírito que nós temos consciência, porque ali ainda é um princípio inteligente sendo elaborado para que ele possa se humanizar. E é por isso que é falado que este espírito, vamos chamar de pré-espírito, esse pré-espírito, ele ainda não tem consciência, ele não tem lembranças, inclusive, desse período, porque é um período de formação. Por isso eu falei, de uma forma até para vocês poderem entender, que esse princípio inteligente são lançados dos reinos, são lançados nesses planetas como uma sonda, na busca de elementos que vão compor o espírito, a formação final, que é o espírito. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas, como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos de sua infância e ainda menos de tempo que passou no seio materno. Essa razão porque os espíritos dizem que não sabem como começaram. Então, é exatamente isso, porque naquele instante éramos princípio inteligente. Então, se as primeiras vivências do espírito é muito difícil se recordar, como é afirmado pela doutrina, mas ainda antes de se tornar espírito, antes de ainda não estar preparado esse espírito, ou seja, ainda era princípio inteligente. Ou seja, um pré-espírito, como eu chamei. Não podemos deixar de registrar sempre, como a doutrina nos orienta,
que este princípio inteligente passa por esses reinos todos, inclusive o reino animal, adquirindo seus instintos, para depois ele se humanizar. Note, nós estamos falando em espírito, nós estamos falando de evolução de espécie da matéria, que são coisas distintas também. Aliás, são coisas que não se conflitam. E o melhor conhecimento que se tem disso é quando nós nos debruçamos no livro de André Luiz, A Evolução em Dois Mundos, que te dá essa perfeita clareza para que você entenda que uma coisa estamos falando em evolução da matéria, outra coisa estamos falando da evolução do espírito. E aqui nós estamos falando da evolução do espírito. Para vocês que estão chegando agora e assistindo esse vídeo, não estão afetos ainda ao canal, sugiro que acesse a nossa playlist e siga a sequência do estudo do Livro dos Espíritos, que nós estamos abordando questão a questão. Então, principalmente nessa aula, pega as aulas anteriores para vocês poderem se situar a respeito do que nós estamos falando. É porque senão fica muito no ar, né? É difícil a compreensão. Né? Muitos estão conhecendo o canal agora, assistem essa primeira aula e fica realmente meio perdido. Então assistam a playlist que vocês vão se situar no que a gente está falando. E é uma matéria, indiscutivelmente, de bastante dificuldade na compreensão, inclusive aqueles que estão há muitos anos dentro da doutrina. Ela é bastante complexa na sua compreensão e ocorre muitos equívocos, muitos erros de pessoas bastante experientes até dentro da doutrina, que por não trazer uma correta interpretação da mensagem que nos é passada, cometem equívocos e fazem afirmações um tanto quanto divorciadas daquilo que a doutrina apresenta. Então, dando continuidade, ele nos fala: uma vez no período da humanidade, pode o espírito, conforme a distância que medeia entre os dois períodos e o progresso realizado durante algumas gerações, conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. Ou seja, a natureza não dá saltos, ela tem uma progressão, e no mundo espiritual também. Então, alguns espíritos, já note, espíritos, conservam alguns resquícios desse primitivismo, conservam ainda uma violência que é característica dessa construção inicial, um ego exacerbado que alguns combatem, veremos isso mais à frente, mas não compreende a importância que o ego teve para nos trazer até os dias de hoje. É claro, você vai me perguntar, mas o ego eu devo combater? Claro. Eu devo diminuir? Claro, porque o ego ele está associado ao meu primitivismo. O ego está associado à minha construção nos primórdios da humanidade, onde havia uma necessidade. Então hoje nós temos que combater porque o ego é um vício. Por ser vício, todo vício precisa ser combatido. Então o homem é, como efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que o distingue de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Então, olha novamente a doutrina nos informando, nos mostrando que aquele princípio inteligente que foi elaborado para se tornar um espírito, para se humanizar, este é um elemento, vamos chamar de elemento, que fora escolhido para conhecer o Criador. Com que propósito? Tornar-nos seres angelicais. Como a doutrina sempre nos fala, nos tornar um ser ajustados, justos, perfeitos dentro dessa criação. E que só atingiremos no progresso, no evoluir, no nosso caminhar, que nos tornaremos esses espíritos iluminados. E aí chegamos na palavrinha que todo mundo tem muita dificuldade, a tal da mentepsicose. Que coisa é essa? Então vamos tentar ajudar os nossos ouvintes com a definição. Ela diz o seguinte: é um termo genérico para a transmigração ou teoria da transmigração da alma, de um corpo para outro, seja este do mesmo tipo de ser vivo ou não. Essa crença não se restringe à reencarnação humana, mas abrange a possibilidade da alma humana encarnar em animais ou vegetais. Isso que é metempsicose. E alguns, já com bastante andar dentro da doutrina, insistem em contrariar esses ensinamentos. E o que a doutrina nos esclarece? A transmigração da alma ocorre, sim, da espécie humana, dentro da espécie humana. Então nós temos sucessivas reencarnações, mas sempre na espécie humana.
A metempsicose, ela abrange também o espírito encarnar em animais. Animais, vegetais. Isso que contraria a doutrina. Então a doutrina não vai abraçar essa teoria, muito pelo contrário, ela vai rechaçar, e tanto é que ela coloca... Lá na introdução do Livro dos Espíritos, ele já coloca: a encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal. É um assunto que a gente sempre traz para vocês. É preciso termos isso em mente. Se vamos seguir a doutrina espírita, temos que estar apoiados dentro do livro dos Espíritos. Se nós vamos contrariar o que ali está, nós não podemos seguir a doutrina espírita. Vamos seguir outro segmento, mas não a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela te apresenta este cenário, e é esse cenário que devemos seguir, aqueles que naturalmente querem defender o estandarte, a bandeira da doutrina espírita. Desde que o princípio inteligente atinja o grau necessário para ser espírito e entrar no período de humanização, já não guarda relação com o seu estado primitivo. E já não é a alma dos animais, como as aves, já não é a semente. De animal só há no homem o corpo e as paixões, que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Consequentemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. Então, na questão 611, ele vai contrariar essa doutrina que defende que o princípio inteligente, o espírito, ele vai habitar um corpo de animal ou vegetal. Não é possível. O que nós temos aqui é, novamente eu volto a afirmar, e com muita clareza essa questão vai te apresentar, é o princípio inteligente como uma sonda viajando nos reinos para ganhar as suas características necessárias. Um exemplo, a atração. De onde vem a atração? Lá do reino mineral. De onde vem o nosso instinto? Lá do reino animal. Então, você observa que essas características que são inerentes ao nosso espírito têm a ver com as passagens que o princípio inteligente se deslocou por esses reinos. Mas note, não permaneceu no reino, ele passou pelo reino. Há de se concluir que o espírito que animou o corpo de um homem jamais poderá encarnar no animal, respondendo a questão. E vice-versa, ficando no campo da criação humana, fruto de sua precária inteligência ou desvirtuamento de nobilíssimas orientações dadas pelos espíritos. Lá na questão 612 você vai encontrar essa afirmação, onde ele está te mostrando que esta possibilidade da metempsicose é uma criação humana, é uma invenção, é uma ilusão, é uma construção, alguns com interesses outros que não nos permite comentar esses estudos, mas acreditem, não é possível. A doutrina espírita, o mundo espiritual, nos afirma que não é possível e que não passam de criações. Então a ideia ligada à metempsicose, como em muitas outras crenças, é resultado do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer com as maiorias das ideias intuitivas. Então ele está te afirmando lá na questão 613 que isso é uma criação e que o homem pega essa ideia do princípio inteligente ter viajado pelos reinos e vai deturpar toda essa ideia e vai fazer essas falsas afirmações, vai criar todo esse processo ilusório, vai contar uma historinha maravilhosa e que muitos ainda acreditam. Respeitemos essas pessoas que acreditam, mas roguemos ao Criador que elas ganhem maturidade, que elas ganhem consciência e compreendam que isso não é verdade. Que muitos que afirmam ainda nos dias de hoje, mais estão interessados em seus projetos de vida pessoais e efetivamente ensinar. O que a doutrina nos apresenta é isto. Não é possível habitar um espírito no corpo animal e um princípio inteligente no corpo humano. Não há essa possibilidade, é um divorciamento enorme entre esses dois estados. Lembrando que o animal, como foi ressaltado, tem uma espécie de alma, tem uma espécie de inteligência. Não o é, é uma espécie. Então a reencarnação, como os espíritos a ensinam, se funda, ao contrário, na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem, dentro da sua própria
espécie, o que em nada diminui a dignidade. O ponto inicial do espírito é uma dessas questões que se prende à origem das coisas e que Deus guarda o segredo, dado não é ao homem conhecê-las de modo absoluto, nada mais lhe sendo possível a tal respeito que fazer suposições, criar sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos longe estão de tudo saberem, e acerca do que não sabe também pode ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. Então, os espíritos também, quando deixam suas mensagens, dado a sua natureza ainda precária em termos de evolução, cometem equívocos. Até ressaltando que são os espíritos, seres como nós, só que desencarnados. Aquele espírito que não vai cometer o erro é o espírito superior, que raramente teremos contato com ele. Não é muito raro teremos contato com ele. Então, alguns sistemas que são defendidos por algumas psicografias ou alguns livros não passam de equívoco daquele autor, daquele espírito, que pela sua falta de clareza, pela sua falta ainda de maturidade, de compreensão nesses segredos, porque ele não atingiu o grau de evolução necessário, ele simplesmente comete o equívoco. Mas eles têm a intenção de lesar, ele tem a intenção de estabelecer? Não necessariamente. Não necessariamente. É claro que ele peca, não tem a menor dúvida, porque todo aquele que serve de pedra de tropeço ao pequenino será responsabilizado. Porque o dever nosso é buscar o quê? O conhecimento. Buscar, dentro da doutrina, a afirmação do que eu estou dizendo. Porque sim, se eu te estou afirmando algo que está fora da doutrina, é claro que eu serei responsabilizado. Mas note, uma coisa é o erro pela ignorância, outra coisa é a intenção de errar. Alguns têm a intenção de levar o ser ao erro. Aí é diferente, aí é má fé. Aí é uma outra questão, onde o indivíduo, para fazer suas construções pessoais, para ter seus enriquecimentos, criam fantasias, criam livrinhos e que vão vendendo por aí e não faltam seus compradores, que acabam acreditando nessas inverdades. Então, as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras, mediante progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente a do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadrúmano. Mas note, o que ele está falando é o princípio inteligente que anima esses seres que ele citou aqui. Nessa sequência, ele fala o seguinte, que cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, cada um de cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessário de acordo com a perfeição dos seus órgãos e com o trabalho que tem de executar dos fenômenos da natureza, quantidade que ele, por sua morte, restitui reservatório da onde tirou. Então, esses seres são formados de acordo com a necessidade da criação. Então, dizer, Deus é injusto porque eles não vão chegar até a espécie humana, não. Ele tem uma criação que é necessária ao todo. Todos nós somos importantes ao todo. Se os seres humanos foram os seres que Deus criou para conhecê-lo, tem essa necessidade. Então, o animalzinho, o nosso cachorrinho tem a necessidade de ser um cachorrinho, o gatinho tem a necessidade de ser um gatinho, os animais selvagens têm as suas necessidades de serem assim. Entender que a criação é perfeita e todos têm a sua função nesse todo. E note como foi ressaltado que esse princípio inteligente, uma vez desempenhado a função para a qual ele foi criado, ele volta ao todo. Volta ao todo. Que é diferente do espírito que mantém a sua individualidade. Mas note, ele volta ao todo para se tornar um peixe, a ostra, um peixe não, ele fala que não é verdade isso. Aquele princípio inteligente que foi desenvolvido para ser uma ostra, ele vai continuar sendo uma ostra e vai se desenvolver dentro da sua própria espécie. Ele não salta para ser um peixe, ele não salta para ser um pássaro ou um primata, ele se mantém dentro da sua própria espécie. Uma vez esgotado a finalidade para a qual ele foi criada, esse princípio inteligente volta ao todo. Dando continuidade, os dos mundos mais adiantados que o nosso constituem igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, cujos auxiliares eles são, mas de modo nenhum procede das da terra, espiritualmente falando.
Outro tanto não se dá com o homem. Do ponto de vista físico, este forma, evidentemente, um elo da cadeia dos seres vivos. Porém, do ponto de vista moral, há entre o animal e o homem solução de continuidade, ou seja, ele encerra. O homem possui como propriedade sua a alma ou o espírito. Então lembre-se da classificação que Kardec nos deu: alma encarnado, espírito desencarnado. Centelha divina que lhe confere o senso moral e o alcance intelectual de que carecem os animais e que é nele o ser principal que preexiste e sobrevive ao corpo, conservando sua individualidade. Então foi aquilo que nós explicamos. Esse espírito, uma vez desencarnado, ele não volta ao todo que o criou. Muito ao contrário, ele mantém a sua individualidade. Então, na questão 613, nota de Kardec, ele pergunta: então qual é a origem do espírito? Onde o seu ponto inicial? Forma-se do princípio inteligente individualizado? E ele responde: tudo isso são mistérios que fora inútil querer devassar e sobre os quais, como dissemos, nada mais se pode fazer do que construir sistemas. O que é constante, o que ressalta do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, a progressividade de suas faculdades, o seu estado feliz ou desgraçado, de acordo com o seu adiantamento na senda do bem e todas as verdades morais decorrentes desse princípio. Então ele nos adverte que tentar mergulhar nesse universo que não temos a chave, a resposta para a origem disso tudo, é um contrassenso, uma perda de tempo. Devemos nos ocupar com o espírito e a sua evolução e as consequências por não evoluir, o seu estado feliz ou desgraçado, as suas escolhas através do livre-arbítrio, as suas responsabilidades, a sua finalidade, que é ter consciência de si, no sentido de se tornar seres iluminados. É isso que a doutrina vai se preocupar. Essas outras questões, ainda que ela te apresente respostas, mergulhar nesse universo é efetivamente perder tempo e não chegarmos a lugar nenhum, porque não temos a inteligência, não temos os mecanismos necessários para desvendar esse grande mistério que é a origem disso tudo, como isso formou. Aliás, é uma grande questão que o homem tenta responder. Se você não consegue responder da matéria, tente imaginar do espírito. Se da matéria nenhum de nós ainda conseguiu ter a certeza, a não ser teorias que temos, não temos a certeza, porque sim, Darwin tem teoria, que ela é verdadeira porque não foi contrariada até então. O dia que ela for contrariada, ela vai cair com tantas outras teorias. Você imagina, se na matéria não temos essa possibilidade de responder à origem das coisas, imagina no universo espiritual, ali que nós não teremos qualquer possibilidade, por enquanto, de ter um conhecimento acerca dessas respostas. Então, quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso, repetimos, está no segredo de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual nada importa ao nosso progresso e sobre os quais seria inútil termos. Essa relação que nós temos com os animais, essa paixão que nós temos pelos nossos animais, nós não temos a resposta por que disso. Nós somos apaixonados pelos nossos animaizinhos, principalmente os animaizinhos domésticos. Nós teremos uma ligação tão afetiva com eles que eles passam a ser seres extremamente especiais, e o são. E consideramos a família. E consideramos a família. Tamanho é a ligação que nós temos. Há pouco tempo eu fiz um comentário, a filosofia busca, ela questiona, né, o que é felicidade, o que é tristeza, e a resposta é simples. Observe aqueles que têm cães, o que é felicidade, o que é tristeza. A tristeza, quando nós partimos, quando nós saímos do alcance visual deles, eles se colocam prostrados, entristecidos, aguardando o nosso retorno. E quando nós retornamos, há uma explosão de alegria pela nossa volta. Só os animais sabem externar isso. Só os animais sabem nos mostrar isso. Por que isso? Como é isso? Ali tem um espírito? Não, sabemos que não. Mas qual a finalidade disso? Eu posso até dizer, nos ensinar a nos humanizar, nos ensinar a seres sentimentais, seres que se importam com o outro, seres com aquilo que o Cristo nos informou, amar ao outro como a si mesmo.
É isso que o animal acaba nos ensinando sem ter espírito, sendo um princípio inteligente. E uma das funções fantásticas que os animais ocupam nas nossas vidas é ensinar esse amor pleno, esse amor despretensioso, esse amor desinteressado, esse amor incondicional. É isso que os animais nos ensinam. Nos dá um amor incondicional, ainda que não tenham consciência de si. Nós temos consciência, mas não temos essa capacidade de amar da forma que eles nos amam, na forma com que eles se dedicam, na forma que eles são fiéis ao nosso carinho, à nossa receptividade. Alguns dirão, porque a troca de comida é instinto. Será? Tem um animal e vocês verão que não é bem assim. Esperamos que vocês tenham gostado, esperamos que tenhamos explanado todo esse assunto de bastante complexidade. O convite está aí, mergulhem nas leituras, procurem livros que tenham solidez, estejam alinhados com a doutrina espírita, para que vocês possam, com maior profundidade, compreender tudo isso que nós falamos. Fiquem em paz, que a paz do Mestre Jesus habite no coração de todos nós.